Painel Verdade de hoje está com Guilherme Santos, 28 anos, casado com Silvia. Guilherme, eu quero dizer que você ainda é muito jovem, mas acredito que já viveu muitas experiências nessa vida. Mas nós vamos começar lá com a sua infância. Como é que foi a sua infância? É, Como é que foi a sua criação? Você pode contar pra gente? Sim, então, eu fui criado mais pela minha mãe, né? Porque quando eu estava para nascer, meu pai foi preso, né? Então eu vim de uma criação somente da minha mãe. Ela tentou de tudo para trazer um bom ensino, uma boa instrução, né? Até tem aquela brincadeira de que ela me trancava, né, no portão, não deixava eu sair de casa. Mas com 14 anos eu já ela já não conseguia me controlar, né? Eu já comecei a fugir do controle dela e acredito que o meu coração já começou a se inclinar para um caminho errado desde essa época. E nesse período da sua infância, você teve algum tipo de influência religiosa, ideológica? Como é que foi a sua infância nesse período e pré-adolescência? Bom, minha mãe era uma testemunha de Jeová não praticante, Ela viu né? o crime. Ela viu, ela testemunhou. Só que testemunhava só às vezes, né? Então ela levava a gente no Salão do Reino, né? A gente era criança, eu lembro de pouca coisa, mas eu não dava muita atenção àquelas coisas. Aquilo nunca chegou a me prender, né? Até mesmo ela nunca foi tão firme, né? Como testemunha de Jeová. E acho que é só isso mesmo. Você mesmo disse aí, e eu também soube, que a sua mãe era muito zelosa com você e com seus irmãos, né? E tem a brincadeira do portão lá, que você ficava fechado dentro do portão, e até para brincar com os amigos, você tinha que brincar do lado de dentro da grade, quando ia jogar figurinha, o bafinho da sua parte, você buscava figurinha para dentro. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, houve um momento que você conseguiu escapar da situação. Conta pra gente. Você falou os 14 anos, como é que foi? Sim, desde pequeno minha mãe sempre teve esse cuidado, né? Era eu e mais dois irmãos homens, né? E com todos ela teve sempre esse zelo e essa preocupação. Até porque ela via o reflexo do meu pai, né? O quanto ele sofreu nas drogas, no crime e foi preso. Então, talvez por conta disso ela tinha um receio de acontecer o mesmo. Então, ela evitava o máximo, né, dos filhos saírem até mesmo na rua, algo que era comum, natural, né, naquela época da minha adolescência. Era o jovem sair até na frente do portão, brincar no bairro, né? Ela não deixava. Então, ela trancava o portão e a gente ficava brincando sempre do lado de dentro, né? E quando os colegas vinham, ou era dentro de casa, ou é eu dentro de casa e eles fora. Então ela não permitia. Mas com 14 anos ela já não conseguiu me controlar. Eu aprendi a pular o portão, eu saí na rua, eu conheci um caminho totalmente errado a partir dos meus 14 anos em que eu consegui sair do domínio da minha mãe, onde ela já não conseguia mais controlar, já não conseguia mais me controlar. E nesse período você conheceu alguém especial que te influenciou ou foi um grupo de pessoas que foi te levando fazendo você seguir o caminho da onda? Então, naquela época, os jovens e adolescentes, eles eram bem crianças mesmo, né? Ainda não tinha essa maldade que eu vejo hoje, né? Eu fui influenciado, acredito eu, pela minha própria vontade. O meu coração começou a se inclinar para os caminhos errados, né? Tanto é que a primeira vez que eu experimentei maconha, eu fui comprar com meu dinheiro e não fui com ninguém, eu fui sozinho. Você falou que experimentou maconha e foi buscar com o próprio dinheiro, mas como você conheceu a maconha? Através da escola. Na escola, sempre na saída a gente via aqueles jovens do colegial usando, né, e aquilo despertava um interesse, despertava uma curiosidade, né? E foi aí que eu acho que foi o princípio, né, que despertou essa vontade, esse desejo de eu ir para as drogas.
Depois da primeira vez que você mesmo disse que foi comprar com seu dinheiro, por livre e espontânea vontade, você começou a usar, quanto tempo você se viu dependente da maconha? Então, logo nas primeiras semanas aquilo já me prendeu muito, né? Na época era uma droga que eu apreciava muito, né? Então eu tinha essa dependência de usar cerca de 10, 12 baseados todos os dias, né? E numa velocidade, né, surpreendente, porque eu conheci e logo depois eu já viciei muito rápido, né? Então foi uma droga que me prendeu muito fácil e muito rápido. E em termos financeiros, como é que era nesse período sendo ainda adolescente? Ah, eu fazia pequenos furtos, né, pequenos delitos. Na época saía com alguns amigos, roubava boné, roubava celular, roubava aqueles toca-CD de carro, né? E com isso a gente adquiria algum dinheiro. Quando se agravou, né, quando eu comecei a entrar num mundo mais pesado de droga, da cocaína, que eu conhecia a cocaína, conhecia o crack, né? Aí eu comecei até a pegar alguns objetos em casa, né, para poder vender e financiar o meu vício. Agora, voltando também, como eu perguntei da maconha, a maconha você foi por espontânea vontade, mas a cocaína, que é um negócio mais forte, como é que ela chegou até você? Ela chegou porque, com o uso gradual da maconha, eu fui vendo que ela já não era mais suficiente, que ela já não me prendia tanto, não era tão forte, não era aquilo que eu achava que era legal. Você queria uma dose mais forte. Isso, eu queria algo que fizesse, deixasse eu mais louco, né? Na época a gente usava esse termo, deixava a gente um pouco mais chapado. Então a maconha já começou a ter um efeito menor. Então eu fui procurar outras drogas, tudo através também daquele grupo que eu já estava andando. Foi depois que eu conheci um certo ciclo de amizade, aquilo me destruiu muito, porque foi através deles também que a gente foi conhecendo outros tipos de drogas mais fortes. E nesse período você era o usuário pacífico ou o usuário que tendia para violência ou coisa desse aspecto? Não, eu sempre usava muitas vezes até sozinho. Eu gostava de me desligar da realidade do mundo. Na verdade, eu entrei nesse mundo das drogas para me desligar da realidade, né? Eu entendia que eu não queria viver um dia sóbrio, eu queria sempre viver numa loucura. Então, esse caminho cada vez pior que eu fui me encontrando foi devido a isso, foi fugir de certas realidades na minha vida. E fugindo dessas realidades, você motivava outras pessoas a fazerem o mesmo ou era só você? Não, nunca cheguei assim a até tentar demonstrar isso daí para alguém que era bom ou não, porque eu acostumava a sentir para mim, aquilo era um efeito para mim, né? É lógico que depois, quando eu comecei a vender droga e traficar, a gente alugou teve um certo período lá que a gente alugou uma casa e começou a fazer as trouxinhas de maconha, né? A fazer as embalagens de cocaína, de crack, para fazer as vendas, né? Eu não olhava isso como um mal para as pessoas, eu olhava só uma forma de eu conseguir ter dinheiro para comprar mais droga, né? Era essa visão que eu tinha sobre o tráfico e sobre aquilo que eu fazia. Você não tinha a visão que o tráfico ele é um tipo de morte lenta, né? Tanto como o vício. Você tinha essa visão ou não? Não, era totalmente pessoal para mim o tráfico. Era para mim conseguir realmente dinheiro, porque por diversas vezes eu tentei trabalhar, mas eu não conseguia. Eu desanimava, ficava poucos dias no serviço e era mandado embora, né? Porque a droga me trouxe numa prisão muito grande. Então eu comecei a viver só para droga. Eu comecei a viver só para o tráfico e para droga. E para mim conseguir a droga eu fazia qualquer coisa, né, para conseguir o dinheiro para comprar cada vez mais droga. Então você entende que o vício das drogas ele pode ser colocado como uma prisão e como uma escravidão também, né? Com certeza, eu acredito que a partir do momento que você entra no mundo das drogas, você se torna totalmente escravo daquilo. Você não consegue sair.
aquilo faz parte da sua vida, faz parte daquilo que você quer diariamente. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás. Antes do tráfico, os pequenos delitos, você não parava para pensar, puxa, eu estou fazendo algo que é irregular para a sociedade, para mim mesmo, ou não? Já estava ficando decorrente isso. Não, eu nunca parei para refletir sobre isso, nunca pensei. Só no final, um pouco antes da minha conversão, foi que algumas coisas foram se encaixando. Aí que eu fui tendo uma visão diferente daquilo que eu tinha feito ao longo dos anos. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque hoje eu te vejo muito reflexivo em muitas coisas, né? E se isso já era algo lá de trás, então não tinha. Você era como se fosse algo normal. Sim, era algo normal. Tem um fato que é curioso, um pouco antes da minha conversão, foi que a gente estava numa roda de amigos ali no chamado Abaetezinho, que teve uma época lá em meados de 2009, 2010, onde rolava muita droga, muito som pesado, bebida, né? E os jovens iam lá para se drogar. E naquele dia eu tive uma experiência sobrenatural. Eu olhei um vermelho no sol, né? E todos os que estavam à minha volta também conseguiram enxergar esse vermelho. E ele ia crescendo, né? E todo mundo se assustou, achou que podia ser alguma coisa, sei lá, o mundo ia acabar e a gente estava ali só usando droga e a nossa vida foi só através de droga. E a gente começou a refletir pela primeira vez sobre a consequência da nossa vida errada e sobre a nossa vida, que caminho que a gente estava tomando, né? Porque até então, desde os meus 14 anos, eu estava envolvido somente em droga, crime e tráfico. Então foi a primeira vez que eu e o grupo que eu estava ali, paramos para pensar a respeito disso. Então você entendeu, ou vocês entenderam que era algo sobrenatural, porque a droga não podia provocar o mesmo efeito, a mesma visão em todo mundo, né? Sim, exatamente. Existe Tanto uma é lógica que aí. muitos daqueles que tiveram essa experiência, eles se converteram também em outras igrejas, outras denominações, mas eu ainda fui com um coração talvez endurecido, continuei na vida errada. E a sua casa, como é que estava? Você, sua mãe, muito amorosa, mas como é que estava a relação com seus irmãos? Então, uma das coisas também que fizeram me refletir muito sobre a tentativa de sair desse mundo das drogas foi a minha mãe. Porque, apesar de eu ser uma pessoa ruim, uma pessoa que era uma pessoa má, né? Eu amava a minha mãe, só que ao mesmo tempo o amor pelas drogas, a paixão, o domínio que eu tinha pelas drogas acabava sendo maior. Então muitas vezes eu não ligava para os sentimentos dela, xingava, falava algumas palavras de baixo calão para ela, acabava tendo discussões desnecessárias por conta daquela euforia de querer cada vez mais a droga. Então, quando eu vi esses embates que eu tinha com a minha mãe, aquilo atingiu o meu coração, porque eu queria ter uma vida diferente, só que ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquela vida. Por várias vezes eu tentei sozinho e nunca eu tinha sucesso. E você, nesse período, começou a refletir em relação à sua mãe e eu acredito que pessoas começaram a cortar o seu caminho, apresentando ou tentando apresentar Jesus para você. Como é que foi isso? Assim, diretamente eu nunca tive alguém que veio falar para mim de Jesus, né? Eu conheci assim bem pouco pela minha mãe, né? E a igreja que ela ia oferecia muito pouco daquilo que a respeito de salvação, de arrependimento, fé. Então eu conhecia muito pouco. Mas eu tive uma experiência com um menino chamado Júnior, né? Que ele me viu numa situação muito difícil e ele apresentou para mim uma igreja, que é a Igreja Agnus, e me fez um convite para ir nessa igreja numa quarta-feira. E eu falei prontamente que eu iria, porque eu já estava desesperado, eu já estava, né, em níveis muito altos de droga, de criminalidade, então eu já queria um fim para tudo que eu estava vivendo. Mas ficou só na promessa, né? A primeiro momento, né? Sim, eu tinha confirmado com ele que eu iria na quarta-feira, né? Eu e um grupo de amigos, e
Nessa quarta-feira, alguns vieram, se eu não me engano, 2 ou 3. Um deles foi o meu irmão, ele veio nessa quarta-feira. E eu não fui nessa quarta-feira. Eu acabei indo usar droga, né? Me lembrei que tinha o dia marcado, que era para eu ir, só que a droga e talvez a sedução do diabo foi maior. E por conta disso eu acabei não indo nessa quarta-feira. A droga começou a pesar, a sua consciência começou a cobrar de você, e aí houve um dia que as drogas já não tinham o mesmo efeito, o ambiente que você vivia não trazia a paz, e você tomou uma decisão. E conta como é que foi a sua chegada na igreja, que eu acho ela muito interessante, né? Então, depois eu usei quase 5 anos droga, né? Cheguei a níveis muito altos, né? Até usar o crack, que na minha idade era muito difícil você ver um jovem de 17, 18 anos usando crack, né? E como eu tinha muita intensidade, né, em relação à droga, e aquilo acabou que lá quando eu tinha uns 19 anos, aquilo já não me prendia tanto. Na verdade, aquilo se tornou um fardo para mim, né? Tornou algo cansativo, porque eu já estava lutando para sair, mas eu nunca tinha sucesso. Então, todas as vezes que eu tentava sair por conta própria, eu acabava falhando, né? E eu me via refém, me via prisioneiro, e eu tentava por várias vezes ajuda da minha mãe, da minha família, que daí eles já sabiam de tudo que eu estava passando. E em nenhum momento eu conseguia resultado. E ao mesmo tempo que eu queria parar, eu não conseguia, né? E nessa quarta-feira que o Júnior fez o convite para mim, eu não fui. Logo à noite, quando o pessoal que tinha ido na igreja encontrou a gente lá no bairro onde eu morava, eles estavam totalmente transformados, mudados, o rosto deles estavam como se fossem brilhantes, né? E a gente foi impactado com aquilo, né? Porque até ontem eles estavam com a gente usando droga e pensando em coisas triviais, coisas erradas, e agora eles estavam todos felizes, contentes, falando que tinham paz no coração, tinham alegria, estavam, né, motivados a ter uma vida nova, de ter uma esperança de vida, e aquilo chocou muita gente, né? Eu me lembro até de um amigo meu que era o Gustavo, ele estava fumando um cigarro, e na hora que eles vieram com aquelas notícias de alegria, de paz e tal, ele já não conseguia nem mais fumar o cigarro, de tão impactante que foi. Aí foi que eu passei essa noite refletindo, eu fiquei muito triste porque eu tinha marcado um compromisso e não tinha vindo, então na minha cabeça eu pensava que eu marquei algo com Deus e não compareci. Então aquilo começou a machucar o meu coração. E na quinta-feira eu fiz de tudo para não usar droga, para não sair de casa, evitei o máximo de conversa com pessoas, para que na sexta-feira eu viesse até a igreja. Eu me lembro que foi nessa sexta-feira, eu vim, era 6 horas da tarde, eu estava esperando ali abrir a igreja ainda, porque eu estava com medo de anoitecer e eu, ao invés de ir na igreja, eu acabar saindo de novo usar drogas. Então fiquei esperando, vim para a igreja e nesse dia, nessa sexta-feira, agosto de 2010, foi que se deu a minha conversão. Então em agosto, você veio para a igreja, e isso foi numa sexta-feira, mas o seu relato desse dia foi muito interessante, porque os seus amigos vieram numa quarta-feira, que é o culto de libertação, a reunião da libertação, e você veio exatamente, ou chegou na igreja num dia de oração, né, na noite do Espírito Santo. Conta como é que foi. Então, aí, né, nessa sexta-feira eu vim bem cedo, aguardei a abertura da igreja, entrei. Lembro muito bem desse dia. Teve início o louvor. Eu tinha pisado numa igreja 2 vezes apenas. Uma vez meu tio me levou numa assembleia. Eu não lembro de nada do que tinha acontecido na igreja, só lembro de um hino que cantou. Então era a minha segunda experiência dentro de uma igreja evangélica, né? Então eu fiquei um pouco perdido. Então eu comecei a ouvir o louvor, aquilo já foi me trazendo uma paz muito grande. Eu já fui sentindo algo diferente na minha vida através do louvor. E teve um momento da oração, onde os irmãos dobravam os joelhos e ali oravam por algumas horas, né?
E eu me lembro que eu dobrei o meu joelho, eu não tinha nenhum contato com oração, né? Eu nunca tinha feito uma oração na minha vida. Então eu dobrei os meus joelhos ali e falei do meu jeito com Deus. Falei aquilo que estava passando na minha vida, todas as coisas erradas que eu fiz. Fui detalhando para Deus tudo o que eu tinha feito ao longo dos anos, né? E falei que a dor era muito grande, que a tristeza era muito grande, que eu precisava de uma ajuda, né? Que eu já não tinha mais a quem recorrer, né? Tudo aquilo que eu podia fazer para tentar sair desse mundo errado, eu já tinha feito, só que eu não tive sucesso, né? Então ali na minha oração eu fui falando com Deus tudo que eu tinha passado, todas as dificuldades que eu tinha enfrentado, tudo que eu tinha vivido, e fui pedindo perdão para Deus das coisas que eu tinha feito, né? Foi então que eu senti uma alegria muito grande no meu coração, senti a presença de Deus, que era algo maravilhoso, era algo que o mundo nunca me ofereceu, né? Eu costumo dizer que a droga nunca me ofereceu uma brisa como a que eu senti naquela sexta-feira, né? Foi uma presença muito forte que me impactou, me trouxe uma sensação de esperança e de convicção de que Deus estava ali do meu lado, né? E eu saí daquele dia totalmente transformado, mudado, renovado, né? Senti que eu estava leve, senti que eu estava com paz, que eu tinha alegria. E você entendeu então que isso que você passou chama-se conversão, né? Você deixou de ser uma pessoa para ser uma outra pessoa, ou seja, você adquiriu na verdade caráter, né? Porque essa ideia de caráter as pessoas dizem ou tem ou não tem, porque não existe mau caráter nem bom caráter. Caráter é algo que classifica a pessoa como sendo pessoa mesmo. Então, ali naquele dia você adquiriu caráter de pessoa e foi transformado. Ficou para trás um velho Guilherme e nasceu um novo Guilherme. Como que deu isso dos dias que se seguiram? Então, depois daquela sexta-feira, eu senti uma força muito grande para sair de tudo que eu estava vivendo, né? Era como se Deus estivesse realmente comigo e eu tinha absoluta certeza de que era Ele fazendo algo na minha vida, mesmo acabado de ter conhecido Ele. E eu lembro que aquela vontade, aquele desejo que eu tinha muito grande sobre droga, aquilo foi reduzido a quase nada, né? Porque pouco eu me importava, né, com as drogas, pouco eu me importava com aquilo que eu fazia de errado, e eu comecei a seguir um outro caminho. Comecei a frequentar os cultos, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, e aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi trazendo para mim uma força muito grande, ao ponto de que desde a sexta-feira em que eu fiz aquela oração sincera a Deus, me arrependi, eu nunca mais voltei para algum tipo de droga ou bebida ou algo que eu fazia de errado. E você pode me falar como é que foi esse impacto para a vida da sua mãe, uma pessoa que sempre amou você, os seus irmãos, e agora ela viu ali que um dos filhos que lhe dava problema havia saído de uma situação terrível para uma vida transformada. Como é que foi essa reação da sua mãe? Então, minha mãe, ela não acreditou que tinha acontecido aquilo, né? Ela viu um filho totalmente diferente, totalmente mudado, um filho alegre, um filho amoroso, que agora foi liberto, foi transformado, né? Era uma outra pessoa. Aquilo trouxe grande impacto para a vida dela, que ela abandonou de vez os Testemunhos de Jeová, começou a vir congregar com a gente aqui na igreja, né? Hoje ela é batizada, hoje ela serve a Deus, hoje ela busca a Deus, porque ela viu essa transformação. Isso impactou tanto a vida dela que fez ela vir conhecer, né, quem era esse Deus que tinha feito essa mudança tão grande na vida do filho. Então ela veio conhecer e está aí até hoje, servindo a Deus. Então ela viu que aquele brocardo que diz que contra fatos não há argumento, né? E ela entendeu que a sua transformação veio através do Senhor Jesus. Mas tem um fato na sua vida, Guilherme, que eu acho muito importante, porque você deixou os estudos lá atrás, né? As drogas fez a sua vida social paralisar, e um dia você foi desafiado junto com mais 2 amigos
a ter um futuro abençoado e retomando os estudos e que Deus ia colocar se os três crescem numa posição de honra. E você ouviu a palavra. Você pode contar isso pra gente? Sim, esse dia é bem marcante na minha vida, porque a gente sabe que dada a conversão vem as lutas, vem as dificuldades, né? E o meu pastor, ele sempre me instruía, sempre ensinava, sempre orientava a gente muito, né? Então, uma vez ele chamou eu e mais dois ali num canto do banheiro, né? E fez uma pergunta se havia vida inteligente, né? Eu dei aquela pensada e cada um falou que sim, 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 né? E a partir daquele momento eu comecei a determinar algumas coisas na minha vida que no meu passado eu tinha perdido. Eu abandonei os estudos, eu não tinha nenhuma vontade de estudar, nem de frequentar nada relacionado à educação, né? Eu fui uma pessoa muito rude, muito perdida nessas áreas, né? Porque o mundo te ensina somente aquilo que não presta, né? Então eu retomei os estudos, né? Terminei a escola, prestei um vestibular, passei nesse vestibular em segundo lugar, e tinha ganhado 2 bolsas, né? Na verdade, uma bolsa de administração e economia. Eu optei por não fazer essas 2 porque eu queria fazer algo que eu gostava. E esse despertamento em mim foi na disciplina de História, que era algo que me chamava muita atenção. Então eu entrei na faculdade e cursei, né, a licenciatura em História, né, e terminei depois de 3 anos, sem DP, sem nada, graças a Deus. E os outros dois que foram chamados com você não tiveram a mesma insistência? Infelizmente, os 2 que ouviram do mesmo, né, que eu ouvi, que tinham as mesmas chances que eu, que tinham ali as mesmas possibilidades na vida, né? Infelizmente eles não creram e hoje não estão nos caminhos do Senhor. Então, Guilherme, só dando continuidade a isso que você falou, então o negócio não é sorte, né? É convicção e tomada de posição, assim como você tomou a posição de vir e entregar, fazer uma oração sincera diante de Jesus. A vida não é sorte ou aquele nasceu para ser isso ou é aquilo, mas é uma tomada de posição crendo em Jesus. Você acredita nisso? Sim. Tem uma frase de um autor que eu gosto, que é o John Stott. Ele fala que crer também é raciocinar, né? Então, muitas vezes, quando a gente toma uma posição em relação ao reino de Deus, a gente tem que tomar movido pela fé, mas tem que tomar também raciocinando naquilo que a gente vai fazer. Então, muitas vezes a gente toma uma posição na nossa vida sem raciocinar, né? Sem entender aquilo que foi dito e acaba dando errado. Mas quando a gente raciocina e usa a fé, eu acredito que as coisas vão dar certo. Guilherme, hoje eu sei que você é funcionário concursado, trabalha para o Estado, mas você conta a história do que você adquiriu um apartamento e havia vários entraves para que você adquirisse um imóvel para você. Mas você ouviu um testemunho sobre alguém que ouviu do pastor que Deus podia mudar uma lei para beneficiá-la e você chamou isso para si. Você pode contar isso rapidinho, como é que aconteceu de haver uma mudança no sistema para que você fosse abençoado? Sim, o que ocorreu foi o seguinte: eu queria comprar um imóvel, né? Eu já tinha, depois de ter orado bastante, eu consegui comprar um carro, depois comprei minha moto. Então faltava o meu imóvel, né, que é um sonho de todo mundo. E o governo, ele tinha um programa para quem era servidor público de dar um benefício de R$49 mil, né, para ajudar na compra do imóvel, do primeiro imóvel. E eu, por alguns anos, eu fui na tentativa de comprar e não conseguia, tentava casa, não conseguia, tentava apartamento, não conseguia. E esse plano, ele ia extinguir, né? Ele ia acabar. E foi a última tentativa que eu fiz de fazer a compra e não deu certo. E esse plano, ele acabou. E eu fiquei muito triste, fiquei abatido no começo, né? Porque aquela era a chance de eu ter o meu imóvel, aquela era a oportunidade de eu comprar o meu imóvel.
E logo veio algo no meu coração muito forte para mim não se abater, não se abalar e crer que Deus era poderoso. E eu me lembrei do testemunho da Fátima, que ela fez uma oração e pediu para Deus mudar uma lei que iria beneficiar ela no trabalho dela. E Deus escutou a oração dela, Deus ouviu a oração e fez com que essa lei fosse alterada para beneficiar a sua serva. E eu achei aquilo muito interessante e também comecei a orar. Falei, Deus, se o Senhor fez na vida da Fátima, eu creio também que o Senhor pode fazer, né? Pela sua misericórdia, pela sua bondade, o Senhor pode fazer, né? E fui orando, passou o outro ano. E eu não baixei a guarda, eu continuei orando. Aí saiu um novo plano do governo. Esse plano, ele alterou o nome de Casa Paulista, se tornou Cheque Paulista. Foi um plano que foi criado, né, sem nenhum estudo, sem nada que o governo tivesse planejado, né, sem nenhum tipo de planejamento. Foi um programa que o governo simplesmente criou naquele ano para beneficiar algumas pessoas que eram servidoras públicas. Então ele fez esse plano chamado Cheque Paulista, né? E dentro desse plano ele colocou alguns imóveis à venda e esses imóveis, quem fosse fazer o financiamento conseguiria ir lá em São Paulo e pegar esse cheque. Aí eu falei, aquilo só pode ser para mim, Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus fez para mim isso daí, isso vai me beneficiar. Os trâmites para fazer a compra foram muito rápidos, eu consegui esse cheque de R$49 mil, consegui a aprovação do meu financiamento e consegui a compra do meu imóvel. Você tem algum conselho para dizer para a juventude de hoje, tanto os chamados cristãos, né, ou evangélicos, ou que não seja, sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus? O conselho que eu tenho e que eu aprendi, né, ao longo da vida e que me chama muita atenção é sobre o arrependimento. Eu acredito que o ser humano, quando ele se coloca diante de Deus, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, né, e ele confessa esses pecados, eu acredito que há uma cura na vida dessa pessoa. Ele passa da morte para a vida através do arrependimento. E é algo que só Jesus Cristo consegue fazer, né? Apenas o sangue de Jesus pode perdoar pecados, né? A gente não consegue, talvez, entender a grandeza de Deus em fazer com que seres humanos que são depravados, no meu caso, um drogado, uma pessoa desgraçada, uma pessoa, né, completamente perdida na vida, através de uma oração de arrependimento sincero, ter o perdão dos seus pecados e ter a salvação. Então, eu acredito que o ser humano ele tem vivido um caminho errado, tem andado por caminho errado, e só o arrependimento pode trazer o ser humano de volta para Deus, né? Amém. Guilherme, eu quero agradecer a você pela participação e pelo bonito testemunho. Conserve seu coração diante de Deus. Sucesso para você. Deus te abençoe.